Olá senhores, bem-vindo ao canal. Recentemente aconteceu uma fofoca no mundo dos famosos e sempre que isso acontece, você pode ter certeza de uma coisa: lá estará eu e Júnior Chedney dos Andes Bolivarianos dando em primeira mão essa notícia. Eu sinceramente não conhecia essa madame Gabi Xavier e fui surpreendido logo nas primeiras horas da manhã com essa notícia da traição, e eu que nem conheço essa senhora aí, já fiquei sabendo também que ela gosta que o homem tome um abacaxi antes do leite ser derramado, e a gente vai conversar sobre isso no decorrer do vídeo. Antes, porém, eu vou colocar um pequeno resumo aqui para você entender o que está acontecendo. E esse vídeo de 1 minuto, eu gostaria de dar os créditos ao canal Green aqui do YouTube, e vamos entender juntos aí o que está acontecendo com essa madame, que ela resolveu enfeitar a cabeça do seu marido, pelo menos virtualmente. Só tava na promessa, mas eu acho que isso já configura traição. A Gabi Xavier tomou um exposed do marido. O exposed já aconteceu nos stories da conta da Gabi Xavier, que o marido dela de alguma forma conseguiu acessar, então ele postou algumas prints como provas de que ela tava traindo ele. Antes dele expor tudo, ele falou que tava com depressão e deu um contexto das prints, que basicamente era a Gabi Xavier combinando de trair ele, dizendo que ia passar o fim de semana na casa dos pais. Então várias prints são postadas, uma conversa bem cringe que não vale a pena ler. Sério mesmo, eu não sou o único que acha isso. Eu realmente não esperava. Eu acho que ninguém esperava. A Gabi Xavier, ela não faria uma coisa dessa, certo? Ela só fazia vídeos inocentes de anime, não faz sentido. Parece que nem só de Attack on Titan vive uma mulher, né? E aí teve o breve resumo sobre o que aconteceu. Eu li os prints da conversa em que a Gabi Xavier fala sobre corte de pelo pubiano, sobre fazer ou não o famoso 69, ou seja, o puro suco da sacanagem, rapazes. Mas o que chamou mais atenção mesmo foi a questão do abacaxi. Esse print eu vou fazer questão de colocar. Tá aí ela falando pro cara não se esquecer de tomar o abacaxi antes do leite ser derramado. E pra quem não sabe o porquê disso, dizem os especialistas que quando o homem come o abacaxi antes de leitar na cara de uma donzela, isso faz com que o gosto do material genético fique um pouco mais palatável. E essa madame aí demonstrou ser uma pessoa extremamente conhecedora do assunto. Eu mesmo não sabia dessa, mas se ela tá falando, eu acredito. E pra pessoa chegar a esse nível de conhecimento, é porque trata-se de uma sommelier de leite de texugo, né, rapazes? E a parte triste dessa história, que realmente deve ser muito triste pro namorado dela, que expôs toda essa conversa, o cara tava passando por um problema de saúde, provavelmente com essa situação toda, isso pode até se agravar. Ele fez até uma publicação resumindo tudo o que aconteceu, que eu vou colocar aqui na tela pra gente ver. E na publicação ele fala: olá, sou André, estou com depressão e no momento mais difícil da minha vida descobri que minha esposa estava combinando de me trair enquanto dizia ir passar o fim de semana com os pais. Detalhe, era com uma pessoa do grupo de viagens do nosso trabalho. Aí ele coloca o arroba do cara e diz que ele sabia que ela era casada, mas aparentemente o rapaz que estava conversando com ela não estava levando isso tanto em consideração e só estava jurando, senhores, só prometendo revirar emocionalmente essa guerreira aí do avesso enquanto ela fingia que ia na casa dos pais. E aí é sacanagem, né? A pessoa tá vendo que o marido tá passando por um problema de saúde gravíssimo, muitas pessoas aí acabam fazendo besteira contra a própria vida em decorrência dessa doença, e a guerreira achou apropriado trair o marido dela no momento em que o cara tá mais vulnerável. As conversas que ela teve com o cara lá, perguntando se ele gostava lisinha ou raspadinha, se o cara gostava de fazer o 69, e também toda essa questão do abacaxi, que ela tava fazendo questão que o cara tomasse, ela achou que esse era o melhor momento de conversar esse tipo de assunto com um cara qualquer, enquanto o esposo dela tá enfrentando essa doença, mas aparentemente ela também não levou isso em consideração, e ela tava querendo mais era a parte dela com o abacaxi. Só falando de passagem aqui também, ela se diz uma pessoa completamente contra a Red Pill. Pra ela, esses caras são todos fracassados, e a gente agora sabe o porquê, né? Aparentemente, ela não se importou nem um pouco vendo que o marido tava passando por um problema sério de saúde, e pra pessoa chegar ao ponto de falar que vai tomar o leite do cara depois que ele comer bastante abacaxi, e pra ela falar sobre 69 e outras coisas mais aí, que eu não vou nem colocar o print pra não dar problema, é sinal que a guerreira tá bem soltinha, né? Ela não é só especialista em gamer. Pelo jeito, essa aí se demonstrou ser uma pessoa bastante
extremamente comunicativa e criativa também, né? E por mais que o talarico aí da história soubesse que ela é casada e tudo mais, só que o que se espera é que a dama, a donzela, tenha um pouco de consideração pelo marido, e eu não sei como, mas o marido teve acesso a essas mensagens aí e resolveu colocar tudo na internet. Uma das coisas que eu acho que pode ter acontecido nesse caso é que o cara, por estar passando por esse problema de saúde, dificilmente ele conseguiria pegar a sua esposa de jeito mesmo e dar-lhe uma bela de uma martelada, porque o cara, quando passa por uma depressão severa mesmo, ele não tem ânimo pra nada, quanto mais pra entortar o pescoço da girafa, né, senhores? E cabe ao cara também procurar uma ajuda médica quanto antes, pra não ficar deixando a desejar nessa parte, mas ainda assim a guerreira podia pelo menos abrir o jogo com o cara, falando que não tá aguentando mais, e se separar dele antes que o leite com abacaxi fosse derramado. Mas a gente também tem que ser otimista e olhar as coisas pelo lado positivo. O marido descobriu antes essa traição que a guerreira estava fazendo com ele, e antes que ela pudesse enfeitar a cabeça dele, ele foi mais rápido que ela e já divulgou os prints, e eu acho que agora, depois que tá todo mundo sabendo, deu uma brochada, né? Suspende o abacaxi, pelo menos temporariamente. E o que fica mais feio ainda, pelo menos na minha opinião, é a guerreira premeditar dessa forma, só jurando o cara, falando o que ela ia fazer com ele, 69 invertido, leite com abacaxi e tudo mais. Ou seja, foi tudo de caso pensado, senhores. Não dá nem pra falar que foi no calor do momento, que ela era muito jovem e não sabia o que estava fazendo, porque ela sabia sim. E eu acho que não pega muito bem pra uma dama esse negócio de falar que vai tomar o leite de outro cara, sendo que ela é casada, principalmente porque ela nem conhece ainda o Ricardão, aparentemente. Mas de qualquer jeito fica o apoio aí a esse cara que foi traído, e o meu conselho também a quem estiver passando por esse tipo de problema igual ele estava passando, procurar um médico imediatamente para não dar margem a nenhum tipo de traição, principalmente se o cara for casado, e principalmente também se o cara não estiver conseguindo entortar o pescoço da girafa com a sua esposa por causa desse problema de saúde. Fica o conselho para quem estiver passando por isso, principalmente por causa da saúde e de todos os outros problemas que isso pode causar na vida da pessoa. Quando alguém sofre de depressão, não só ela fica sofrendo por causa desse problema, mas também todas as outras pessoas em volta. Claro que nada justifica a guerreira do abacaxi aí, né? Pra mim, o cara deveria olhar pra essa situação aí como um livramento, e pelo menos agora ele sabe que não vale a pena perder tempo com uma traidora, e vida que segue. E eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito disso. Caso você tenha gostado, dê um like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative a sinetinha das notificações, considere um dia se tornar sócio no clube de membros, assim como fez Chadney ou Bolivariano, e conheça o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix. Lá você vai ser muito bem recebido. Muito obrigado por ter chegado até o final do vídeo, valeu!